nós nos mudaríamos em janeiro, né? Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Luiz, Eliomar, Rosane, Capitão, Valdec, Bebeto, nosso Marcelo Dino. Boa tarde, presidente. Muito boa tarde. Nosso Carlos Augusto, nosso delegado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 19 de novembro. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 99ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas e 50 minutos, encerrou-se às 16 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 19. Anuncio. Redação final assim emendado. Projeto de Lei 4275 de 18, de autoria do deputado Carlos Mink, que modifica a Lei Estadual 7.314, de 15 de junho de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro, em permitir a presença de doulas durante o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre solicitadas pelas parturientes e da outras providências. Em votação, a redação final. Em votação, a redação assim emendada. Os senhores que aprovam como estão, aprovado. Em votação, redação final. Os senhores que aprovam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 144 de 2019. Deputado Samuel? Presidente, contrário. Voto contrário, tá, presidente? Contrário, Alexandre Freitas. Em regime de urgência, em discussão única. Você quer declarar voto, deputado Samuel? Favorável, né? Ok. Projeto de lei 144 de 19, da autoria do deputado doutor Serginho, que declara como utilidade pública a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade Nacional de Medicina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade. Relator, deputado Luiz Paulo. Pendente de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. A presidência convida o deputado Alexandre Freitas para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Não. Acompanha a CCJ, presidente. Hein? Não, a norma... desculpa. Perdão. Favorável. Ok. Com parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei 3059 de 2020, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que autoriza o Poder Executivo a construir e ou reaproveitar equipamentos públicos com o fim de criar centros de reabilitação para pacientes curados de Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Pendente de pareceres das comissões de Saúde, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane. Deputada Mônica Francisco. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Jair, deputado doutor Deodaldo. Presidente. Doutor Deodaldo. Presidente. Oi, Rosenberg. Favorável. Ok. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputada Mônica Francisco. Deputada Dani Monteiro. Dani Monteiro. Dani. Sem som, Dani. Oi, presidente. Agora sim. Me ouve? Sim. Assuntos municipais, projeto de lei 30... Sim, o parecer é favorável, presidente. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela.
Deputado Márcio Canela. Deputado Luiz Paulo. No mérito, favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente propõe recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 3491-A de 17, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir o Dia Estadual do Alto da Fé de Barcelona, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai ao autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1513-A de 16, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre o cancelamento de contratos de fornecimento de produtos ou serviços nas lojas físicas dos fornecedores. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Nada mais a tratar. Senhor presidente, por favor, para a declaração, presidente. Declaração de voto, deputado Carlos Mink. Presidente, eu realmente me atrasei uns minutos. Eu estava conversando com o governador Cláudio Castro, o assunto que Vossa Excelência sabe qual é que é. E eu perdi o primeiro, que era aquela redação final do projeto das doulas. Então, era sobre isso que eu queria fazer uma rápida declaração. Estou supondo que ele foi aprovado, não é certo? Sim, foi aprovado. Foi aprovado. Então, minha declaração de voto é um agradecimento a todos os deputados, né? A CCJ, a Comissão da Mulher, a Comissão da Saúde, que deram a parecer. Queria também mencionar a Morgana, do nosso mandato, que preside a Associação das Doulas, né? O deputado Luiz Paulo, que lá atrás fez um substitutivo da lei das doulas, da qual essa agora tenta fazer o cumpras, Luiz Paulo. Que a gente foi em várias maternidades, e vimos que muitas não cumpriam a lei. Algumas porque havia uma orientação contrária. Outras porque as atendentes lá da portaria não sabiam que a lei existia, que uma doula escolhida pela família, paga pela família, tinha o direito de acompanhar o parto, exercendo as suas funções e não invadindo outras, das enfermeiras ou dos médicos. Cada um tem exatamente a sua função. No caso, a doula, ela apoia a mulher, ela não faz o parto, ela apoia a mulher nesse momento tão importante. Então, essa lei é para botar os cartazes, para esclarecer, para botar no site, para todos saberem da lei. Isso é um passo do cumpra-se da lei das doulas. A gente está falando do parto humanizado. A gente está contestando a industrialização do parto, a generalização das cesáreas, com tudo isso que provoca problemas para a saúde da mulher. Então, era isso. Obrigado a todas, a todos, né, sobre isso. E vamos fazer, sim, o cumpra-se com a lei nova. Obrigado. Permite uma questão. Já, Samuel. Terminou, Mink? Terminei, presidente. Deputado Obrigado. Samuel, por favor. Oi, amigo. Está sem som agora, Samuel. Agora também? Agora sim. O senhor sabe que nosso prédio aqui está precário. Haveria a possibilidade de a gente fazer um mutirão e mudarmos para o prédio novo até no máximo Necessitamos, precisamos urgente. Deputado Samuel, o problema lá é mais de comunicação no prédio novo agora. Tem um probleminha num dos ar-condicionados, já está sendo sanado, mas a gente acredita que ainda em dezembro a gente começa a fazer as mudanças. Tá bom, obrigado, presidente. Tá? Ok. Nada mais a tratar na ordem do dia da primeira sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 19 de novembro. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 313ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas,
encerrou-se às 15h09. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 1031 de 19, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios ou termos de cooperação técnica com hospitais veterinários de universidades públicas e privadas, centros de reabilitação e triagem de animais no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Pendendo de pareceres das comissões de Defesa e Proteção dos Animais, de Educação e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Animais, deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Bebeto. Favorável. Ok, Bebeto. Estou, presidente. Favorável, ok. Escutou? Ok. Valeu. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Flávio. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Questão de ordem, presidente. No mérito, senhor presidente, favorável. Questão de ordem, deputado Valdeir Carneiro. Senhor presidente, o projeto envolve parceria com as universidades. Eu queria solicitar que a Comissão de Ciência e Tecnologia se A pronunciasse presidência também. defere o pedido de Vossa Excelência e já o convida para emitir parecer. Agradeço, presidente, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia favorável ao projeto. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3142 de 2020, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que institui o Plano de Desenvolvimento da Cidadania e Direitos em Territórios de Favelas e demais áreas populares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda. Relator, deputado Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Política Urbana, Habitação, Assuntos Fundiários, Ciência e Tecnologia, de Educação, de Saúde, de Trabalho e Legislação Social, Seguridade Social, de Cultura, de Esporte e Lazer, Saneamento Ambiental, de Defesa Civil, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, da Pessoa com Deficiência, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão da Defesa da Cidadania, dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Renata. Senhor presidente, o presente projeto de lei pretende criar um plano de desenvolvimento em favelas e demais áreas populares com o objetivo de formular, implementar e avaliar em caráter permanente e prioritário políticas, serviços e oportunidades de emprego e renda, educação básica profissional e superior, saúde, esporte, cultura, inclusão digital, saneamento básico, moradia, segurança, mobilidade, entre outros. Por isso, eu considero louvável a iniciativa, senhor presidente, posto que contribuirá para o combate à pobreza e à desigualdade social. Pelas razões que já descrevi, meu parecer é favorável também, parabenizando o autor da proposta. Presidência, antes de colher o voto da Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, está conosco aqui o deputado Eider Dantas, que foi nosso amigo aqui no ano de 99 e 2000. Aquela tribuna ali, brigou muito ali, na ocasião. Seja bem-vindo, meu irmão. Deputada Zeidan, para emitir parecer pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários. Parecer favorável, presidente. Quero parabenizar o autor desse projeto, o deputado Valdec Carneiro. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Alexandre Knoploch. Deputado Alexandre Knoploch. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Favorável, presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Favorável.
Pela Comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane. Deputado Rosenberg Reis. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Consegui organizar aqui a internet. Obrigada aí pela paciência. Boa tarde também aos demais colegas de plenário. Quero parabenizar inicialmente o deputado Waldeck pelo excelente projeto. A gente sabe que as áreas tidas como áreas de especial interesse social são extremamente importantes. Esse tema é um tema extremamente relevante. Eu tive a oportunidade de sendo moradora de favela e também trabalhadora nas favelas, trabalhar em praticamente todos os programas de urbanização e reurbanização de favelas e produzir em 9 edições, junto com outras referências, pesquisadores e moradoras de favelas também, quase 10 edições dos livros Favela é Cidade e a saída para o seu próprio desenvolvimento e inclusão socioeconômica e cultural. Então, esse projeto ele é extremamente relevante, mostra a necessidade de fortalecer um espaço pujante, um espaço importante da cidade, que, com certeza, com esse projeto, ganha muito, ainda mais, do que ela mesma vem construindo de saídas e possibilidades para as crises que enfrenta na história da sua existência no Brasil e, sobretudo, no estado do Rio de Janeiro. 120 anos de favelas, de construção e reconstrução a partir da autodeterminação, da autogestão e autonomia. Sendo assim, o presente projeto possui enorme relevância social, considerando a enorme desigualdade social evidenciada nos territórios de favela, que se constituem como espaços carentes de políticas públicas efetivas, que são quase em sua totalidade ineficientes e descontinuadas, objetivamente, deliberadamente, e que essas políticas públicas, com certeza, fortalecem e promovem cidadanias e direitos fortalecidas por tal projeto. No que se refere ao trabalho, a população que reside nos territórios de favela são as mais afetadas pelo desemprego e pela informalidade. Segundo os dados do Instituto Data Favela, os empregados com carteira assinada na população brasileira somam 31%, mas nas favelas esse número cai para 17%. Entre os desempregados das comunidades brasileiras que procuram trabalho, a taxa chega a 20%, enquanto no asfalto ela é menos da metade, 9%. A disparidade nas atividades escolares também é alta. 10% da população brasileira, estimou o Data Favela, encontra-se matriculada em alguma instituição de ensino. Nas favelas, o índice é apenas de 3%. Diante desse quadro, é fundamental um plano de promoção de direitos, de investimento em políticas públicas que reduzam as desigualdades nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Sendo assim, meu parecer ao projeto, extremamente meritório e relevante, é favorável. Tudo para isso. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Presidente, eu faço... Sumiu o som. Sem som, Eliomar. Aí. Minhas as palavras da deputada Mônica Francisco e o parecer é favorável. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Marcelo do Seu Dino. Parecer. Pela Comissão de Esporte e Lazer, ao PL 3142. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, o deputado Gustavo Schmidt já proferiu o parecer no grupo com emendas. Pela Comissão de Defesa Civil, o deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, deputado delegado, artista, passista, Carlos Augusto. Acompanha a CCJ, presidente. Apresentador de TV também. Hein? Apresentador de TV. Artista? Programa de TV. Ator. Sambista, passista. Ator.
Âncora. Outros istas mais. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputada Franciane Mota. É a notícia. Desculpa. Acompanha a Fechado. CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Presidente, projeto de autoria do deputado Valdec Carneiro é um projeto muito bom. Trata-se, em síntese, de transformar a favela em um bairro. Transformar a favela num bairro formal, né, com todos os serviços que os bairros formais têm. Essa é a síntese. E o momento é oportuno, que o deputado Valdec pode oferecer esse projeto de lei a todos os vereadores da Câmara recém-eleita do município de Niterói. E também, via os parlamentares que estão aqui, que têm representação na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Até porque vamos ter que fazer aqui na cidade do Rio de Janeiro uma revisão do plano diretor da cidade. Então, esse tema se torna profundamente oportuno, mas como parte dele precisa da ação municipal, ele pode ser também um balizador para essas transformações. Então, nesse sentido, o meu voto é favorável. Pareceres emitidos em discussão. Questão de ordem, presidente. Carlos Macedo, questão de ordem. Presidente, o deputado Luiz Paulo fez uma colocação interessante que diz respeito às câmaras municipais, porque quando se fala de favela, não se fala estritamente do município do Rio de Janeiro. Aliás, é uma questão que atinge, que abrange os municípios. Então, mais uma vez, eu queria requerer aqui de Vossa Excelência que fosse deferido o parecer da Comissão de Assuntos Municipais. Presidência defere pedido de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Parabéns, é meritório o projeto do nobre deputado Valdec Carneiro e a comissão vota, da minha parte, favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 28 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 490 de 19, de autoria do deputado Carlos Caiado, que estabelece critérios para a fixação de mapas das redes metroviária e ferroviária do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Transporte favorável. De Economia e Indústria e Comércio favorável. Relatores, deputado Max Lemos, Alexandre Quinoploc e Elbert Rezende. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Muito Alexandre. rápido. Presidente, eu gostaria de fazer coro à preocupação do deputado Samuel Malafaia a respeito de quando que a gente vai se mudar lá para o prédio. O senhor disse que seria em dezembro. Eu só queria confirmar o ano. Repete, como é que é, Alexandre? Só queria confirmar o ano de dezembro que a gente vai para o prédio novo. Você entendeu, bonito? Só lembrando, senhor presidente, que ontem quase que eu fico preso aqui no elevador por volta de 7 horas da noite. Na hora que eu ia adentrar no elevador, a energia caiu. Graças a Deus que eu não botei meu pé dentro do elevador. Então, nessa hora estaríamos aí. Ontem no dia, ficamos a passão de meia-noite aí, o pessoal lá no prédio novo. Deputado Alexandre, a gente espera que seja no próximo mês. Tá ok? Nada mais presidente. a tratar na segunda sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 19 de novembro de 2020. Presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 314ª sessão
extraordinária, que, iniciada às 15h10, encerrou-se às 15h24. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2672/2020, de autoria da deputada Alana Passos, que fica determinado que os servidores, empregados e trabalhadores que desempenham atividades junto à rede hospitalar, pública ou privada, deverão ser submetidos a testes conclusivos para se verificar o contágio do Covid-19, sem prejuízo de outras medidas preventivas. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Pendente de pareceres das comissões de Saúde, Servidores Públicos, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Mônica Francisco. Meu parecer é favorável com o substitutivo da CCJ. Na Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Flávio Serafini. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Parecer da Comissão de Trabalho, acompanho o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Luiz Paulo. No mérito, acompanho o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. E mais uma, 3 emendas. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2719/2020, de autoria do deputado Flávio Serafini, que estabelece critérios de cuidados à saúde de servidores empregados públicos com comorbidades ou doenças psíquicas, na retomada das atividades pós-pandemia, na forma que mencione e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade com emendas. Com voto em separado pela constitucionalidade, deputado Jorge Felipe Neto, relator original. Relator do vencido, deputado Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Servidores Públicos e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado Rosenberg Reis. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Flávio Serafini. É substitutivo, presidente, porque eu sou o autor. Ele é autor. Perdão. Deputado... Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. No mérito, senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária em discussão única projeto de resolução 393 de 20, de autoria do deputado Renato Cozzolino, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Simão Fará Ferreira Lopes, Major PM, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, com voto pela abstenção da bancada do Novo. Vai a promulgação. Deputado Flávio Serafini. Isso, presidente, na verdade não sei se é pela ordem ou questão de ordem, mas nas últimas semanas todos nós temos visto, especialmente nos últimos dias, que no Brasil inteiro a gente tem... Deixa pela ordem ao final, falta só uma, Flávio. Tá. 1 minuto, falta Pode ainda. Ser, presidente. Quero fazer uma sugestão. Um instante. Tá ótimo. Então vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa 288/2020, de autoria do deputado Renato Zaca, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a perda da função pública e seus reflexos
sobre os benefícios previdenciários adquiridos aplicados a militares estaduais inativos, reserva ou reforma da outras providências. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável. Relator, deputado delegado Carlos Augusto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra da discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, antes de iniciar os trabalhos, concede pela ordem ao deputado Flávio Serafim. Expediente final, senhor presidente. Renata Souza. De forma bem objetiva, eu queria sugerir a Vossa Excelência que a gente fizesse uma reunião com o secretário de Saúde na semana que vem, com o colégio de líderes, uma reunião com os deputados, porque a gente tem assistido nos últimos dias muitas informações de que os índices de contágio, a curva do número de mortes relacionadas ao Covid-19 voltaram a crescer. Eu já recebi notas oficiais de vários hospitais, de planos de saúde, informando que suspenderam novamente cirurgias eletivas, que estão reabrindo leitos de Covid. E assim como o parlamento tem tido o tempo inteiro muito protagonismo no enfrentamento ao Covid aqui no Rio de Janeiro, acho que era importante uma reunião com o secretário de Saúde, com os parlamentares, para que a gente pudesse ter um aprofundamento de como o Estado está vendo a questão, quais medidas já estão sendo tomadas e o conjunto dos parlamentares se inteirar do que pode ser feito. Então, queria sugerir a Vossa Excelência, presidente, uma reunião com o secretário de Saúde e os parlamentares na semana que vem, se Vossa Excelência pudesse organizar. Pela ordem, presidente. Deputado Flávio, vou entrar em contato com o secretário, mas o ideal era uma reunião remota. Uma reunião remota. Ok. Nessa situação. Tentar na terça. Sim, peço a Vossa Excelência aí que organize. Está aberto, subtenente, seu som. Pela ordem, presidente. Os que assaltou, sequestrou... Está aberto, subtenente. Bernardo, seu som está aberto, Bernardo. Ok. Deputada Mônica. Obrigada, presidente. Um pouco na esteira do que acabou de colocar o deputado Flávio Serafini, e tanto ele quanto a bancada do PSOL é testemunha, a gente vem discutindo no âmbito da bancada esse tema, e essa semana, quero chamar a atenção ao colegiado da CCJ e ao presidente, eu não vejo aqui, mas ontem, né? Acho que foi ontem, a nossa reunião da CCJ, eu fiz uma solicitação ao deputado Márcio Pacheco, também aos demais deputados que ali estavam, para que a gente fizesse uma discussão sobre esse tema, né, pelas mesmas razões que o deputado Flávio Serafini apresenta aqui ao plenário. E ficamos de discutir, inclusive, em relação à própria circulação no âmbito da casa. A gente vem sendo sinalizado no âmbito da Comissão de Trabalho, tanto pelo Ministério Público do Trabalho, quanto por diversos atendimentos que a gente vem fazendo. Então, acho que é uma preocupação. Nós temos a finalização do decreto, muito bem lembrada ontem, na nossa reunião de colegiado da CCJ, ao final de dezembro, no dia 31 de dezembro. Então, é importante que essa casa se debruce sobre esse tema, que nós pensemos nos meses subsequentes. A gente ainda não tem a vacina, estamos em vias de acessarmos a vacinação, mas não será tão depressa quanto a gente deseja, e a gente precisa pensar, inclusive, nos meses de janeiro, fevereiro e março. A gente precisa, não só em relação à própria população, discutindo no âmbito do governo, na Secretaria de Estado de Saúde, né, medidas que os próprios especialistas já vêm orientando para que se diminua o processo de flexibilização, se retome as discussões iniciais, né, lá de março, quando o isolamento foi proposto, medidas talvez mais contundentes em relação à circulação. Enfim, então acho que em duas medidas, a discussão da nossa dinâmica no âmbito da Assembleia Legislativa e no âmbito do Estado. Ok. Nada mais a tratar. Estão inscritos deputado Alexandre Quinoploc, Luiz Paulo, Renata Souza, agora Valdec Carneiro. Está encerrada a ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Alexandre Quinoploc. Boa tarde a todas e a todos. Bom feriado, bom final de semana. Beijos.
Beijo. Muito boa tarde e também Boa muito tarde, bom presidente. final de semana. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, moças. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Alexandre, boa tarde. Boa tarde a todos e ao presidente André Ciliano. Boa tarde a quem assiste a TV Alerj. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a eleição que nós passamos agora, mas antes disso, eu não poderia deixar de expressar a minha indignação com que o pseudo-humorista Léo Dias disse no programa passado, no programa da Jovem Pan, programa Pânico, quando zombou dos judeus, quando fazem o seu ritual no Muro das Lamentações, em Jerusalém, e depois ainda citou Hitler, dizendo que Hitler tentou dizimar os judeus, mas não conseguiu, lamentavelmente. Então, eu gostaria de dizer para o humorista Léo Dias que primeiro ele tem que ter hombridade, tem que ser homem e falar isso na frente de algum judeu. Porque falar atrás de uma bancada, de um monte de acéfalo rindo, não vale. Quando a gente vai fazer um julgamento como esse que ele fez, pelo menos faça na frente daquele que está sendo atacado para ter o direito de resposta. Então, queria lamentar o seu pronunciamento, dizer que você é um moleque, que você é um imbecil, que você é um otário. E se você não gostou do que eu falei, estou aqui no gabinete 103, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com relação à eleição de 2020, né, que nós passamos agora há pouco, refletiu que a sociedade fluminense não aceita mais apenas um discurso, seja ele qual for. É claro também que o assistencialismo e até as famosas e antigas práticas eleitorais tiveram seu protagonismo, mas devemos lembrar que estamos em um ano onde a taxa de desemprego está em torno de 16% no estado do Rio de Janeiro, onde temos milhões de crianças sem estudar e, com isso, sem a merenda. Estamos em um ano onde 20.600 pessoas morreram no estado do Rio de Janeiro devido a essa terrível doença. E aí é só a gente triplicar que nós chegaremos a um número de pessoas que estão chorando a morte de seus entes queridos e de seus amigos. Enquanto muitos discutem quem está certo ou quem está errado, o drama dos cariocas e fluminenses só aumenta. O anseio de mudança de 2018, que elegeu muitos que estão aqui, inclusive a mim, não é mais o anseio de hoje. Poucos olham para o futuro, pois o presente é extremamente incerto. Isso não quer dizer que a sociedade escolheu os candidatos certos em sua plenitude. Apenas os ouvidos se fecharam diante de tanta dor e falta de esperança. E não devemos menosprezar isso, pois só quem passa o drama sabe o quanto o mesmo pesa. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. As cestas básicas doadas voluntariamente ou através da máquina entregue por muitos vereadores deram resultado. Ou ainda aqueles jeitinhos eleitorais também funcionaram. É bem verdade que existem muitos aproveitadores do caos e dos sonhos. Do caos que a sociedade está vivendo e dos sonhos de muitos candidatos em serem prefeitos e vereadores em especial. Pessoas que vendem o mesmo produto para diversos candidatos, assim subtraindo recurso
de todos eles e vendendo a ilusão dos votos. Para esses estelionatários eleitoral, a desculpa é perfeita. São todos ladrões. Então, deixa eles tomarem uma volta, porque não tem problema algum. Mas esquecem ainda que todos fossem ladrões, não caberia se igualar aos mesmos. Ao PSL, partido que estou, resta avaliar de que valeu as rupturas internas, vaidades acerbadas e egocentrismo generalizado. Essas eleições entrarão para a história. Entrarão por causa da pandemia, entrarão pelo alto número de abstenções, entrarão pelas práticas já consagradas em eleições no Brasil, mas principalmente entrarão, pois essas eleições de 2020 enterrou as eleições de 2018 e sem direito a velório. Obrigado, presidente. Concedo a palavra agora ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Eu aviso ao deputado Luiz Paulo, aliás, só uma informação, que aquele assunto que eu conversei anteriormente, antes de entrarmos no plenário, conversei com o presidente, mas por questão operacional e logística, não poderá ser colocado em prática, por enquanto, conforme aí a informação passada pelo presidente André Siciliano. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro agradecendo a Vossa Excelência a resposta ao pleito, para que não gere muita curiosidade, era só para ter novamente o expediente inicial. Mas eu não sei se ainda está aqui no plenário, o deputado Knoploch, porque, apesar de eu ter algumas divergências não muito profundas em relação à fala dele, eu acho que ele fez uma boa autocrítica. E eu gosto de ouvir autocríticas. Aliás, fui formado do deputado Eliomar Coelho também, e que era dos nossos coletivos questão sine qua non, você fazer autocrítica, né, das suas ações e dos seus comportamentos políticos e ideológicos. E isso está sumido, né, da política. Porque na política o que eu mais vejo é o político dizer e apontar e botar o dedo no erro dos outros, mas jamais chega para dizer que o partido ou ele mesmo, naquelas condições, errou e vai buscar outro rumo. Então, admiro a autocrítica. E eu tenho falado muito sobre esse tema eleição do primeiro turno, né? Porque acho que é o tema hoje de maior interesse, porque estamos a 10 dias do segundo turno. E verifico que há muitas eleições importantes para se decidirem no nosso país, né? Mas nós temos, né, preferência, evidentemente, por sermos do Sudeste, nos segundos turnos do Espírito Santo, de Vitória, né, da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo. Em Vitória, se avizinha um segundo turno bastante duro. Aqui no Rio de Janeiro, falava isso ontem, tudo indica que haverá uma vitória fácil do candidato Eduardo Paes. Até porque até um site ontem que eu vi, deputada Mônica, chamada Fora Paes, resolveu apoiá-lo contra o Crivella. Veja você,
site Afora a Paz. Porque passou a ser quase uma unanimidade nessa cidade não tolerar mais a gestão e a postura de radical de direita do senhor Marcelo Crivella. E por que ele é um radical de direita? Porque se aliou ao presidente Bolsonaro e, de uma forma reacionária, prega a volta ao passado, isto é, prega a ruptura da democracia e da república. Em partidos que pregam a ruptura do sistema, tanto pela direita quanto pela esquerda. Aqui, filho. E, como eu sou democrata, eu jamais compactuo com quem prega a ruptura com a democracia e a república. Mesmo reconhecendo que nós estamos muito longe, mas muito longe de uma república e de uma democracia ideal, que possa não ser discriminatória, nem no caráter pessoal, nem no caráter institucional, que possa fazer uma melhor distribuição de renda, que possa oportunizar melhores condições para todos irem à escola, para que tenha saúde no sentido universal. Por mais que eu verifique isso, continuo achando que a saída é pela república e pela democracia. Então, o Crivella, agora mesmo eu vi na televisão, estava vociferando, atacando, não o adversário dele, atacando lá o governador de São Paulo, que eu não tenho nenhuma simpatia, mas estava vociferando aqui na televisão, o chamando de canalha. Eu tomei um susto, porque eu faço política há tantos anos e não me lembro dos momentos mais radicais da minha vida política como parlamentar, chamar alguém de canalha. Canalha até para a gente, né, Leomar? Lá atrás tinha uma outra conotação que não era a que está sendo usada. Mas você veja como um homem que se diz o representante do Senhor, que se diz um pastor, vocifera com ódio, chamando um irmão seu de canalha. Então, essas contradições, para mim, são inadmissíveis. Mas estou muito curioso nas eleições de São Paulo, porque acho que vão ser eleições muito interessantes, muito interessantes. Aqui no Rio de Janeiro, na capital, o que hoje se chama de esquerda não ganha eleição desde 1989. Sempre ganharam candidatos de centro. Queria lembrar que o Saturnino era considerado um homem de esquerda e ganhou aquela eleição de 84, salvo erro de memória. Né? Ele saiu do governo em 88. 85. 85. A eleição foi 84, tomou posse em 85. Ele era um senador, né, considerado senador de esquerda, tanto é que depois que deixou o PDT, foi para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Em 89, ganhou Marcelo Alencar pelo PDT, que era um partido trabalhista, né,
Marcelo Alencar tinha sido caçado pela ditadura, advogado de preso político, mas o trabalhismo tinha uma divergência de fundo com o petismo, que nascia aqui no nosso país e já tinha estrutura e disputava eleições aqui na cidade do Rio de Janeiro com o então vereador Jorge Bittar. Deputado da Mônica, não lembra nada disso porque ela era criança. Mas depois dessa eleição, de 89, sucessivamente só ganharam candidatos de centro. Né? Foi César Maia, Conde, César Maia, Eduardo Paes e, mais recentemente, Marcelo Crivella. Mas isso não aconteceu em São Paulo, porque assisti 3 vitórias de esquerda em São Paulo. Com a Erundina, com a Marta Suplicy, e com o Haddad. Então, lá também tem uma tradição de alternância de poder. Então, vai ser uma eleição muito interessante. Mas acho, deputado Valdec, que o senhor Guilherme Boulos precisa de alguns ensinamentos sobre gestão. Porque ontem eu recebi um vídeo do nosso Alexandre, que eu digo é o popular neoliberal do Novo, né? Um vídeo do Boulos dizendo a seguinte pérola. Questão previdenciária de São Paulo, deputada Renata, eu vou resolver da seguinte forma. Eu abro o concurso, aumento o volume de contribuição previdenciária e resolvo o rombo previdenciário. Se fosse isso, o Brasil estava a salvo e todo mundo estava fazendo isso. Quando você abre um concurso público, né, você aumenta a contribuição previdenciária, que vai botar lá 14% de alíquota do servidor. Mas esquece ele que o Estado entra com 28%. Patronal é o dobro do individual. E ainda tem o crescimento brutal da folha. Então, não pode dar essas falas assim soltas, porque são muito exploradas. Se for você explorar aqui no Rio de Janeiro, né, você tem que fazer com um equilíbrio. Né? Pior é aqui no Rio de Janeiro, disse eu. Aqui no Rio de Janeiro, você tem o sistema previdenciário, que todo mundo que é aposentado e pensionista, que está no sistema financeiro, não se renova nada, porque todo mundo que é concursado vai para o sistema previdenciário novo, que está em azul, e o financeiro está em vermelho, e nunca mais vai sair do vermelho. Cada dia o buraco aumenta mais. Só lá, olhando a curva atuarial do Rio Previdência, dá para 2054, deputada Mônica, quando a maioria dos aposentados e pensionistas tocarem para subir, né, é que o rombo acaba, porque não tem mais saída, você não alimenta com mais nada. Né? Então, aí mesmo é que não tem saída, diferente do que São Paulo. E o sistema previdenciário vai precisar de uma saída nacional. Eu tinha que juntar tudo, fazer um grande fundo, reaplicar, investir, porque as saídas locais estão difíceis. E aqui no Rio de Janeiro, já tem uma recomendação, ano passado, do Tribunal de Contas, que nos gastos de despesa de pessoal seja computado o royalties de participação especial que é pago para os inativos e pensionistas. E agora, esse ano, eu acho que isso vai ocorrer, nós vamos aprovar o PLP 101, que é o da renovação do regime de recuperação fiscal por mais uma década.
E essa é uma das condições, o que vai agravar muito mais, porque se você vai botar pode participação especial, que é mais de grandeza, 14 bilhões, 80% disso vai para o Rio Previdência. Você vai jogar como despesa de pessoal, você vai jogar essa despesa pessoal para mais de 70%, fácil. Né? Então, tudo isso precisa ser melhor monitorado, né? Porque, como é uma eleição muito curta, né? Um resvalo desse, no mínimo, bota o outro na defesa se explicando o tempo todo. Eu queria também chamar a atenção, porque eu também estou curioso e tentando ali acompanhar aquele duelo que está havendo lá em São Paulo, e fruto da importância de São Paulo para todo o Brasil. E lá em São Paulo, só faltava o apoio ao Boulos do PSB, né, que teve a candidatura do Márcio França. Não sei se aconteceu no dia de hoje. Até ontem à noite não tinha ainda ocorrido, né? Porque o PDT ia fazer essa declaração na sexta-feira, a rede se posicionou, o PT se posicionou, né? Formou ali o leque realmente de unidade da esquerda, com exceção ainda do PSB, que eu acho que também fará isso. Então, é uma eleição de caráter, tem um caráter ideológico, evidentemente, também muito interessante sobre esse jogo das forças políticas do nosso país. Então, esse era o comentário que eu queria fazer na tarde de hoje, agradecendo aí a oportunidade do nosso presidente ter me dado esse tempo de 10 minutos e 38 segundos. Muito obrigado, presidente. Antes de conceder a palavra à deputada Renata Souza, gostaria de também aproveitar e ressaltar que foi um esquecimento, acabou sendo um esquecimento de todos nós, que hoje é dia 19 de novembro, dia da nossa bandeira, bandeira nacional. Eu também havia me esquecido, acabei de receber um comunicado agora. Então, passo agora a palavra à deputada... Presidente. Só não esquecer Perfeito, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. 20 de novembro, amanhã, sou comemorar dia de Zumbi. Dia da consciência negra. Da consciência Minha negra. fala será nesse sentido. Não, eu aproveito. Presidente, só solicitar a inscrição para o expediente final. Obrigada. Tá, Bem lembrado. Tá ok, então, no final do expediente, gostaria que a deputada Mônica Francisco também conduzisse o expediente, já que a senhora é a última, para que eu também fizesse um pronunciamento. Amanhã, já que é dia da consciência negra, falar de um grande brasileiro que faz parte da história do Brasil e ajudou a impedir a desintegração do território nacional. Mais na frente eu vou falar quem é. Sem problemas, presido sem problemas. Passo a palavra, então, à deputada Renata Souza. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Esquecendo aqui. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, de fato, não poderia deixar de saudar, nesta sexta-feira, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Venho trazendo esse debate há algum tempo na minha história de vida, na minha história de luta e na minha história de reconhecimento enquanto sujeito político que sou. Afinal de contas, falar do racismo que fundou o Brasil, concretamente, em especial por conta da mercantilização de corpos negros vindos da África, é fundamental para que a gente não possa naturalizar o racismo que impera hoje de maneira estrutural e institucional no nosso país. Então, nesse sentido, trazer um elemento central do Dia da Consciência Negra, que não poderia ser apenas um somente dia. Teria que ser debate constante na nossa sociedade, uma vez que o racismo estruturou muitas das instituições que nós temos no Estado brasileiro, e não só isso, fundou também
uma forma de ser e estar em sociedade que desprivilegiou, deslegitimou o lugar da população negra na nossa sociedade com igualdade de direitos e acessos, seja à educação pública, à saúde, seja ao acesso ao rol da política, como estamos aqui numa instituição política, é importante que isso seja dito, mas não só isso, estruturou também processos de desumanização dos corpos negros. E aí, senhor presidente, é muito importante que falemos da importância de reconhecermos na nossa sociedade que não há uma democracia racial, como o mito da democracia racial se colocou num Brasil que é extremamente negro, que é extremamente localizado a partir das desigualdades sociais e localizado também por uma questão de estruturação, inclusive, e lamentavelmente das políticas públicas, que relegam a população negra a um outro espaço que não seja esse reconhecimento tão fundamental de construção coletiva de uma sociedade que possa superar as desigualdades, que possa ter igualdade de oportunidades, seja com relação ao emprego e salários dignos, seja a oportunidades iguais, inclusive nos parlamentos, e nesse sentido, o racismo trouxe muitos prejuízos para a nossa sociedade quando se coloca aí completamente aquém daquilo que deveríamos conscientizar em termos de uma sociedade plural, de uma sociedade onde temos cerca de 56% de pretos e pardos na nossa sociedade, que, infelizmente, nos espaços de poder e de decisão, a população negra ainda é muito subestimada, é muito subrepresentada. Então, por isso, devemos todos nós ter a responsabilidade de não só questionar o mito da democracia racial, como assumirmos a responsabilidade pública de combater o racismo em sua raiz, de combater o racismo nas nossas instituições supostamente democráticas. Então, nesse sentido, trazer aqui o debate tão fundamental de que passamos nesses últimos dias de eleições municipais, onde conseguimos, sim, eleger um número muito interessante de negros e negras, mas que ainda assim está aquém daquilo que deveria ser uma representatividade maior nos parlamentos municipais brasileiros. E ainda assim, falando de racismo e tratando do quanto que esse tema é importante e fundamental, precisamos acessar os dados de como esse racismo ele se processa em termos de números de homicídios. A cada 10 homicídios no Brasil, 7 são de jovens negros moradores de favelas e periferias. Quando a gente olha os dados de feminicídio, é impressionante o avanço do número de feminicídio de mulheres negras pobres. Quando falamos do encarceramento em massa, podemos notar que o grande número de encarcerados são negros, pobres. Então, olhar esses dados e não naturalizar o quanto que quem está fora da escola, que quem está fora de uma sociedade de direitos é justamente a população negra. Então, esses dados revelam não só o quanto que o racismo ele estrutura a nossa sociedade, mas o quanto que ele mata preto pobre todos os dias, seja nos homicídios, nos feminicídios, seja no encarceramento
da população negra. Então, é fundamental que tragamos esse tema para debate nessa Casa Legislativa, uma vez que esse seja o lugar da Casa do Povo, onde deveria ter a maior representatividade do povo e, infelizmente, não é essa a coloração, não é essa a designação desse espaço de poder e de decisão na nossa sociedade. Para além disso, acho muito simbólico também que, passados esses momentos de escolha, né, e claro, muitas cidades terão o segundo turno, como o próprio Rio de Janeiro, mas passado esse momento de escolha dos parlamentares e das parlamentares que farão um trabalho importante nas câmaras de vereadores e vereadoras das cidades do Rio de Janeiro, é muito simbólico notarmos o grande nível de violência política sobre as mulheres, em especial sobre as mulheres negras. Nós escrevemos um artigo, deputada Mônica Francisco, Dani Monteiro, deputada Talíria Petroni, deputada Andréia de Jesus, Érica Malunguinho. Nós escrevemos um artigo para a Folha de São Paulo falando exatamente da violência política, que vem recheada de muito racismo, de muito machismo, de muita misoginia, mas, ao mesmo tempo, recheada de uma construção de inviabilização de nós, mulheres pretas, nos espaços de poder. Então, nesse sentido, é bom ressaltar aqui todo o processo de violência política que vivemos nos processos que encaramos como democráticos, mas que evidenciam a violência política a partir do racismo, a partir da violência de gênero. Isso esteve muito colocado em todo o processo eleitoral, mas que não se esgota no processo eleitoral, né? Essas violências são cotidianas na nossa sociedade, e enquanto nós acharmos que esse não é um tema que possa ser debatido, vamos continuar tendo que organizar uma sociedade que despreza a possibilidade de termos mulheres pretas em espaços de poder como esse. Então, senhor presidente, falamos da violência política, o quanto que ela ataca centralmente a democracia brasileira, o quanto que ela ataca a possibilidade de uma maior representatividade nos espaços de poder. Trazendo e fazendo esse paralelo com o artigo que publicamos no dia de hoje na Folha de São Paulo, também apresentamos nessa casa, no dia de hoje, um projeto de lei assinados por mim, Mônica Francisco e deputada Dani Monteiro, no que tange a um aprimoramento do Estatuto da Mulher Parlamentar, trazendo alguns elementos de proteção a essas mulheres na política, no que tange a sua diversidade, em especial dos marcadores raciais, de sexualidade e de religiosidade, uma vez que nós, mulheres pretas, também somos atingidas a partir desses marcadores sociais. Então, muito importante falar que a gente apresenta esse projeto de lei justamente para aprimorarmos o Estatuto da Mulher Parlamentar ou ocupante de cargo ou emprego público no estado do Rio de Janeiro, já que entendemos que a nossa ocupação nesses espaços de poder não pode negligenciar processos de violência política, processos de violência de gênero e de raça na nossa sociedade. Se nós negligenciarmos e naturalizarmos, não faz sentido nenhum ocuparmos esses espaços de poder se não podemos incidir também nas formas de violência que tanto nos atinge cotidianamente. E, para além disso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas,
deputadas, quero aqui deixar a minha solidariedade a todas essas mulheres que colocaram os seus corpos na linha de frente da política nesse último processo político, mas não só isso, também salientar o quanto que a violência política abateu de maneira muito concreta a nossa companheira Talíria Petroni, que não pôde sequer exercer o seu direito democrático de votar, uma vez que o Estado brasileiro não lhe garantiu a segurança necessária, e a gente precisa dizer com todas as letras, a deputada federal do PSOL, Talíria Petroni, hoje está ameaçada de morte. Ou seja, por exercer o seu trabalho de maneira qualificada e importante na República Brasileira, ela tem inviabilizado, inclusive, o seu direito de votar. Então, é muito importante que nós olhemos para essa situação de violência política essas mulheres eleitas trabalho Congelou a imagem da deputada Renata Souza. Pois não, senhor presidente, já irei concluir. Já irei concluir, senhor presidente. Deputada Renata Souza. Pois não, senhor presidente. Houve um congelamento aí da sua imagem, a informática aqui já está ajustando. Presidente, para nós não congelou, não. Já está ajustando aqui a equipe de informática. Não congelou, não. A TV Alerj também está sendo... Bom, eu acho que foi um problema na transmissão da TV Alerj. Sim, a informática da Alerj. A informática aqui da Alerj está tentando resolver essa questão, essa instabilidade na nossa linha. Então, eu solicito à deputada Renata Souza para aguardar um pouco até retornar aí a estabilidade. O servidor está aqui tentando ajustar essa questão. Nós estamos... Presidente Paulo Teixeira? Por não, deputado Valdec? Não, é porque eu queria comentar o seguinte. Para mim, não. aqui, a imagem da deputada Renata não congelou. Estava normal. Estava normal mesmo. Mas é porque é um problema na Alerj, né? Então, é um problema na Alerj. Eu solicito, então, a deputada Renata Souza para que continue o seu discurso. A imagem está congelada aqui, para ver se a gente consegue verificar. Está aparecendo sem internet o seu sinal. Aqui não aparece sinal da deputada Renata Souza. Que loucura. Pode continuar. Deputada Renata Souza, pode continuar o seu discurso. Perfeito. Que nós estamos verificando aqui. Pode continuar o seu discurso. Perfeito. Já concluindo o que eu estava tratando em termos do que representa o Dia da Consciência Negra, para além da nossa ocupação de mulheres pretas na política, o que a gente tem em termos de violência política atingido de maneira muito nefasta, muito violenta, as parlamentares pretas, em especial a deputada federal Talíria Petroni, que não pôde exercer o seu direito a voto diante da negligência do próprio Estado brasileiro de assegurar a sua plena segurança até a sua votação. Ou seja, um caso muito emblemático e simbólico do quanto a gente precisa trabalhar para que a maior representatividade nas casas legislativas não garanta um processo de maior violência contra a nossa ação parlamentar, ação pública, democraticamente instituída a partir do voto das figuras como Talíria Petroni e outras mulheres pretas parlamentares, trazendo aqui a nossa discussão também, porque a nossa ocupação desses espaços de poder ela não é descentralizada de uma opção política
pela superação das desigualdades sociais, de uma opção política pela defesa intransigente dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas que, acima de tudo, esses trabalhadores e essas trabalhadoras têm em especial um gênero, têm em especial uma raça e um local de moradia. Então, nesse sentido, dizer que a nossa luta antirracista ela precisa ser anticapitalista, trazendo um debate central do modelo neoliberal que mercantiliza os nossos corpos, as nossas existências, mas também que traz aí um prejuízo central no que tange a uma sociedade que supere as desigualdades sociais. E, nesse sentido, senhor presidente, falar que o levante das mulheres, o levante da população preta é um levante sem volta. Não daremos nenhum passo atrás. Então, não só nesse Dia da Consciência Negra, que marca o dia 20 de novembro, mas todos os dias que se revelam dia de luta para trabalhadores e trabalhadoras, dia de luta da população negra e pobre desse país, afirmar que não daremos um passo atrás diante do que representa a nossa luta de superação das desigualdades de gênero, raça e classe no nosso país. Então, senhor presidente, quero salientar aqui a nossa disposição de nos mantermos fortes, com a cabeça e punhos erguidos e voz erguidas contra qualquer tipo de preconceito e injúria racial e celebrando a nossa ancestralidade de matriz africana. Então, nesse sentido, viva o Dia da Consciência Negra, viva Zumbi, viva Dandara, viva Marielle Franco. Seguimos na luta de maneira concreta, sem darmos qualquer passo atrás, senhor presidente. Passo agora a palavra ao deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas... Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria solicitar a Vossa Excelência que registrasse, que ficasse consignado o meu voto contrário à indicação legislativa número 288 de 2020. Queria pedir a Vossa Excelência que garantisse o registro do meu voto contrário a esta indicação legislativa 288 de 2020, votada na sessão de hoje. Isso dito, presidente, feita essa solicitação, eu quero também fazer menção 19 de novembro, dia do Pavilhão Nacional, dia da bandeira, e é muito importante, deputada Mônica Francisco, que a gente deixe claro que esses símbolos nacionais não pertencem a apenas um segmento da sociedade brasileira, né? Eu tenho muito orgulho da minha brasilidade, tenho muito orgulho de ser brasileiro, muito orgulho da minha latino-americanidade, da minha ascendência nordestina, de pai paraibano, de mãe pernambucana, e também da ancestralidade africana, que é uma das marcas absolutamente centrais da posição étnico-racial e cultural do povo brasileiro. Então, queria fazer o gancho, fazer o link entre o 19 de novembro e a data de amanhã, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A intervenção da deputada Renata Souza, que me antecedeu, já, a meu ver, colocou as questões essenciais do debate. Eu quero endossar, portanto, a manifestação da deputada que me antecedeu aqui na tribuna virtual, mas quero ressaltar alguns elementos que me parecem também importantes. Por exemplo, uma pesquisa recente
do Instituto Poder Data, realizado entre 9 e 11 de novembro de 2020. Foram 2.500 entrevistas em 501 municípios brasileiros, em todas as unidades da federação, os 26 estados e o Distrito Federal, por telefone fixo e por celular. E essa pesquisa apurou que 81% dos brasileiros reconhecem que há preconceito contra negros do Brasil. Então, o primeiro dado importante é que a população brasileira, majoritariamente, essa pesquisa é uma amostra que, enfim, revela este traço, reconhece a existência do racismo entre nós no Brasil. Mais do que isso, é importante ressaltar os dados que dizem respeito ao assassinato de jovens negros no Brasil, de 15 a 29 anos. Todo ano, mais de 23 mil jovens negros são assassinados nessa faixa etária, o que dá uma média absolutamente inexplicável, absolutamente incompreensível e que jamais pode ser naturalizada, de 63 por dia, ou, deputado Eliomar, ou 1 a cada 23 minutos. Portanto, esses indicadores, esses dados, dão um pouco a dimensão e a direção do grave problema social e civilizatório que nós enfrentamos no Brasil em relação ao racismo. A Renata já mencionou os indicadores de feminicídio que incidem sobremodo em mulheres negras, a mortalidade infantil, a exclusão escolar, enfim. Então, vários indicadores revelam que as principais mazelas ou tragédias sociais, que quando acontecem, qualquer que seja a etnia ou a raça da vítima, é sempre grave, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. As principais mazelas e tragédias sociais, em geral, se abatem predominantemente sobre o povo negro, sobre as mulheres e homens negros deste país. Por isso, é muito importante a data de 20 de novembro, como epicentro do mês da consciência negra, porque dá, assim, digamos, acentua a visibilidade deste debate, que não é um problema apenas do povo negro, não é uma questão apenas de uma etnia ou de uma raça, é do conjunto da sociedade, e mais do que isso, é importante ressaltar que a atitude das pessoas, a atitude dos indivíduos contrária ao racismo não é suficiente. Em outras palavras, do jeito que as coisas se manifestam no Brasil em relação ao preconceito racial, é insuficiente não ser racista. É importante que as pessoas se engajem na luta antirracista. Portanto, é uma postura ativa que se espera daqueles e daquelas que não apenas não praticam o racismo, mas que podem e devem se envolver na luta contra esta chaga que se manifesta, por exemplo, no contexto das instituições. O racismo não é uma prática apenas entre pessoas, entre indivíduos, entre sujeitos. Ele pode estar, e muitas vezes está, incorporado na lógica, na cultura e no funcionamento de instituições públicas e privadas, que mesmo que assim não se manifestem, mas no cotidiano valorizam, promovem, enfim, sustentam práticas que corroboram o racismo institucional. No plano religioso também, quando a gente debatemos várias vezes, deputado Capitão Paulo Teixeira, esse é um tema que Vossa Excelência gosta de debater, o tema da intolerância religiosa, mas é claro que a intolerância religiosa é inadmissível, qualquer que seja a religião afetada, qualquer que seja a confissão religiosa afetada. É claro, entretanto, também não podemos tapar o sol com a peneira, A intolerância religiosa se manifesta de maneira predominante e acentuada sobre religiões de matriz africana. Não quer dizer que, com isso, a intolerância que se manifeste contra o catolicismo, contra o neopentecostalismo, contra o espiritismo kardecista, não sejam graves. São gravíssimas também.
Entretanto, os casos mais comuns, os casos mais recorrentes, os casos mais frequentes são aqueles que afetam lideranças religiosas, fiéis, enfim, de religiões e cultos de matriz africana. Por isso, eu quero fazer esta intervenção, ressaltar algumas atividades importantes que acontecem ao longo do mês de novembro. Eu ressalto, por exemplo, no município de Niterói, amanhã, a 12ª edição do Viva Zumbi, que será, este ano, virtual, né, pela primeira vez, em função das condições graves, né, da pandemia, que volta a ter elevada, digamos, a sua curva de contágio. O Viva Zumbi Niterói tradicionalmente encerra a Semana da Cultura Negra. Então, amanhã, 12ª edição do Viva Zumbi, virtualmente em Niterói, e sendo virtual, evidentemente, a partir de Niterói, para todo mundo. A atividade Aquilombar, amanhã também, a partir das 9 horas, em torno do busto de Zumbi, na Avenida Presidente Vargas, mais uma manifestação tradicional do mês e do Dia da Consciência Negra. Ressaltar também a programação do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da LERJ, que leva o nome da vereadora Marielle Franco, que na próxima segunda-feira, às 16 horas, terá uma reunião plenária ordinária, uma edição especial, na verdade, que contará com a presença da professora doutora Joselina da Silva, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que pronunciará uma conferência sobre o enfrentamento ao racismo, dando ênfase à luta e à resistência das mulheres negras do Rio de Janeiro. Então, aqui ressalto algumas programações a partir de Niterói, no centro do Rio, da nossa casa, do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da LERJ. E quero aproveitar a ocasião, inclusive, para agradecer, né, o apoio que vem se renovando do presidente André Siciliano. Mais uma vez, nós temos uma programação orçamentária, deputada Mônica Francisco, para o Fórum de Diálogo com as Mulheres Negras da LERJ para o ano 2021, uma programação orçamentária no valor de R$ 619.223, e esse ano a gente não conseguiu, naturalmente, fazer a execução em função das características atípicas do ano 2020, mas é preciso, antes de mais nada, ressaltar a importância de que a gente se organize e se planeje para dar, digamos, tratamento e execução a esses recursos, de modo a fortalecer a cidadania, os direitos, as lutas das mulheres negras do Rio de Janeiro. E é sempre bom renovar os agradecimentos à presidência da Casa, na figura do presidente André Siciliano, que tem compromisso e tem demonstrado esse compromisso ano após ano, garantindo rubrica e orçamento próprios para o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da LERJ. Portanto, manifestação que queria fazer, faço aqui uma saudação especial aos movimentos que atuam na luta antirracista no Rio de Janeiro, os movimentos negros de modo geral, as entidades do movimento negro de modo geral, em especial ao Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, ao Movimento Negro Unificado, ao Enegrecer, enfim, uma série de coletivos que têm feito uma diferença muito grande. Aliás, aumentou não apenas o número de candidaturas, mas o número de eleitos e eleitas nas eleições de 2020, negros e negras, embora a subrepresentação ainda seja gritante, mas é um passo dado que é preciso ser ressaltado, tanto em relação a eleitos e eleitas negros em diferentes municípios brasileiros, como também a candidatos eleitos, candidatos e candidatas transgêneros. Muito importante ressaltar. Assim, isso demonstra um passo adiante, um pequeno passo adiante na luta contra o preconceito. Viva o 20 de novembro, viva Zumbi, viva Dandara, viva a luta antirracista no Brasil. Solicito ao deputado Valdec Carneiro para que assuma a presidência. Eu vou precisar fazer um rápido afastamento. Então, eu gostaria que ele assumisse a presidência. E agora, logo após a deputada Mônica Francisco, eu sou o último inscrito, deputado Valdec Carneiro. Eu vou fazer esse afastamento aqui de 2 minutos. Aí Vossa Excelência conduz aí o restante do expediente final. Então, a parlamentar inscrita a seguir é a deputada Mônica Francisco. E, por último,
sou eu. Bom, então, assumindo aqui a presidência deste expediente final, em substituição ao presidente capitão Paulo Teixeira, eu passo a palavra à deputada Mônica Francisco, inscrita para esse expediente final. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Obrigada, deputado Valdec Carneiro, presidente neste expediente final. Quero localizar minha fala em perspectiva ao lugar que eu ocupo hoje na casa. Como presidenta da Comissão do Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social, importante dizer, né, a primeira mulher negra a assumir esse lugar, primeira mulher, e num período que nos colocou em xeque nesse ano de 2020. Colocou em xeque muitas questões, sobretudo relativas à população negra, não só no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, mas no mundo, sendo a população negra, compreendida entre pretos e pardos, as mais afetadas no que se refere ao tema do trabalho, da Seguridade Social, no estado do Rio de Janeiro. A gente percebe que as populações negras nesse Brasil, nesse país, majoritariamente negro, mais de 50%, a gente pode afirmar isso, segundo dados do IBGE, mais de 50% da população brasileira é composta de pretos e pardos. Lembrando que a nossa marcação é feita por autodeclaração. E é importante ressaltar que essa população é alvo de políticas extremamente descontinuadas, incipientes, ineficientes, na maioria das vezes, no que se refere ao fortalecimento da qualificação, da produção de possibilidade e perspectiva de futuro para essa população. Dados do IBGE dão conta de que 71,2% dos desocupados são pretos e pardos, estão entre a população negra. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia que se materializa nas populações em situação de rua, cada vez mais. Nós percebemos ao caminhar pelas cidades, não só pela cidade do Rio de Janeiro, capital, mas pelas cidades da região metropolitana, pelas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, o aumento exponencial da população em situação de rua. Nós assistimos todos os dias o aumento das filas, da busca por uma ocupação cada vez mais escassa. Entre os pretos e pardos, a taxa de desemprego subiu de 15,2% para 17,8%. Entre os brancos, em contraponto a isso, a subida na desocupação foi bem mais suave, deputado Valdec, foi de 9,8%. Veja, entre os pardos o índice subiu 15,4%. E por que a gente está falando isso, trazendo esses dados? Porque é na concretude da vida que essas experiências de desemprego, de desocupação, de ausência de perspectiva de futuro, da possibilidade de uma existência com qualidade de vida, vão se concentrar nessa população e vão aparecer no cotidiano. Ou seja, essa população que cada vez mais recebe sobre a sua existência o fardo de uma existência extremamente trágica e dolorosa. Veja, a gente não está falando aqui de algo que a gente acha ou pensa. Nós trouxemos aqui dados concretos, análises concretas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma realidade que a gente não pode fugir. As pessoas dizem, mas os brancos também empobrecem, as pessoas brancas também estão entre esse contingente de desocupação, de desemprego, de dificuldades, mas é exponencial o número de pessoas pretas e pardas que, historicamente, concentram-se no lugar de maior dificuldade, seja de inserção, seja de reinserção, seja de acesso à qualificação.
A gente vem discutindo no âmbito dessa casa, Vossa Excelência é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, vem discutindo junto com o deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, a situação do ensino no estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe o quanto as populações pretas e pardas, e é importante dizer, o dia 20 de novembro é um dia importante de celebração, mas é importante para nós também denunciar o quanto o Estado brasileiro, o quanto o Estado do Rio de Janeiro ainda devem a essa população, ainda devem ao contingente negro desse Estado que recebeu o maior contingente de pessoas negras não trazidas, sequestradas para esse país. Nós falávamos essa semana do livro do Laurentino Gomes, né? Eu falava com o deputado Luiz Paulo, Escravidão. A capacidade que o ser humano tem de produzir uma demanda a partir de corpos de pessoas. Então, nós chegamos a esse continente sequestrados e sequestradas. A Universidade Federal de Minas Gerais, no seu mapeamento do genoma brasileiro, deu conta de que 75% de carga de DNA na população brasileira é europeia e 36% africana. Esse é o país que nasce da violentação, da brutalização dos corpos negros, do estupro das mulheres negras, e que continua produzindo, desde 1875, com a Lei de Terras, que completamente incidiu sobre a possibilidade do acesso, do direito à terra, do direito à moradia. E aí, subsequentemente, em relação ao ensino, que só foi se universalizar a partir da Constituição de 88. Então, são 132 anos de uma abolição inconclusa, de dados frios e duros dos números dos institutos de pesquisa oficiais do Estado brasileiro, que dão conta de que a população brasileira, por tudo que nós já falamos aqui, não só hoje nesse expediente final, mas por tudo que nós falamos aqui ao longo das nossas intervenções no parlamento, da nossa produção legislativa, das ações que desenvolvemos a partir dos nossos mandatos, a partir da nossa militância e ativismo político, de que a população negra é alvo sistemático da violação do Estado brasileiro. Vossa Excelência acabou de aprovar um projeto, né, acabou de ter um projeto apresentado no plenário de uma urgência, porque, de fato, é necessário que a população negra, sim, seja alvo de ações afirmativas de reparação. O Estado brasileiro precisa reparar a população negra, o contingente negro desse Estado. É impossível. Eu falei no meu discurso de chegada a essa casa, de que a nossa chegada em todas as instituições, em sociedade, é irreversível. É um processo que é imparável. Por mais permeados de violência, de violações, de silenciamentos, de tensionamentos, em qualquer área, nós, essa semana, veiculamos com muita alegria, ontem, né, parece que a semana, o tempo, né, tão relativo, a primeira reitora negra da UES, Universidade Estadual da Zona Oeste. Isso é um absurdo. A gente ovacionar, celebrar, porque é a primeira reitora negra de uma universidade do Estado, de uma universidade pública, em 2020, final de 2020. Então, esse paralelo que a gente traça desde o nosso sequestro em África, da força da lei, das políticas públicas que segregaram, que organizaram a forma com que a população negra viria a ser tratada e ainda continua sendo tratada, apesar de resistir, de, a partir do próprio elemento negro, resistindo, construindo a partir das suas vicissitudes, das suas demandas, não atendidas oficialmente, tratadas por uma cidadania consentida. O próprio elemento negro desse país
com a figura expoente que nós celebramos com o 20 de novembro, que é a Zumbi dos Palmares, mas com tantos outros e tantas outras que se organizaram, que se revoltaram, que construíram formas de se afirmar, de se autoafirmar. A gente poderia falar de Lélia Gonzalez, de Abdias do Nascimento, de Ruth de Souza, da nossa excelência nas artes, da nossa excelência na produção de conhecimento. Nós produzimos resposta ao epistemicídio, a produção de conhecimento a partir do elemento negro da sociedade. Nós, ao ocuparmos os bancos das universidades, forçamos e dissemos que há uma produção que vai além da Europa. Então, hoje é dia de, nessa véspera do 20 de novembro, de celebrar, de denunciar e de profetizar dias melhores. Que nós possamos avançar, e para finalizar minha fala, deputado Valdec, presidente interino aqui, eu quero parabenizar a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, porque, né, vem fazendo um trabalho importante. E como presidenta da Frente em Defesa da Defensoria, eu não poderia deixar de ressaltar a excelente medida da Defensoria que aprova medidas para garantir a equidade racial na instituição. Então, é importante celebrar. Nós ainda temos muito a conquistar, mas estamos conquistando. Esse processo, reitero, é irreversível e, como eu disse e afirmo, não dá mais para fazer sem nós. Queira o sistema, o racismo institucional, o racismo concreto e simbólico, não dá mais para fazer sem nós. Obrigada, deputada. Obrigado, deputada Mônica Francisco, a quem passo a presidência dos trabalhos, conforme solicitado pelo presidente capitão Paulo Teixeira, que é o próximo orador inscrito. Então, passo à deputada Mônica Francisco a presidência dos trabalhos. Deputado capitão Paulo Teixeira, Pronto. O senhor dispõe de 10 minutos para fazer o uso da palavra no expediente final. Senhora deputada Mônica Francisco, também deputado Eliamar Coelho, demais parlamentares que estão ainda aqui nos assistindo, tanto ao vivo como também pelo Zoom, e também aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet. Hoje comemora-se o Dia da Bandeira Nacional. E o Dia da Bandeira, ele foi criado 4 dias após a proclamação da nossa República. E a bandeira nacional, ela representa muito do que uma nação, uma pátria é. E a nossa bandeira representa o nosso país. Nós sabemos muito bem disso. Então, no dia 19 de novembro de 1889, foi criado, então, o Dia da Bandeira. Quando, então, o Brasil já não era mais um país monárquico, mas um país republicano. Aproveitando, senhora presidente, gostaria aqui de recitar um trecho de uma bela canção chamada Fibra de Herói, que é um enaltecimento à nossa bandeira, a bandeira nacional. Então diz assim, a todos aqueles que estão nos assistindo, diz o seguinte: bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo varonil, isso não permitirá. Bandeira idolatrada, altiva tremula, onde a liberdade é mais uma estrela brilhar. Nessa canção, nesse trecho, nessa poesia que eu recitei em forma de canção, diz tudo o que é a nossa bandeira, o orgulho do nosso país, o orgulho de cada brasileiro.
Creio que todo verdadeiro patriota ama a sua bandeira. Aliás, senhora presidente, eu considero a bandeira do Brasil a bandeira mais bonita do mundo, a bandeira mais linda do planeta. As suas cores nos inspiram, nos fazem mergulhar na história do nosso país, na história do Brasil Império, na história do início da República e na história atual. Então, são essas minhas palavras em alusão ao Dia da Bandeira. E amanhã, senhora presidente, que é o dia 20 de novembro, que é um feriado conhecido como feriado da consciência negra, eu gostaria aqui de destacar uma figura ilustre que faz parte da história do nosso país. Chama-se Henrique Dias. Henrique Dias, um escravo liberto que tem uma participação ímpar na história do Brasil. Henrique Dias era um escravo liberto, senhora presidente. E quando ocorreu a invasão holandesa, especificamente no território de Pernambuco, grupos de brasileiros nativos, tropas nativas, entraram em combate para a expulsão da poderosa frota do poderoso exército holandês. E ali, Henrique Dias, senhora presidente, um negro, comandou um batalhão de negros, segundo a história, cerca de 500 negros, que mais recentemente os historiadores chamam de zuavos, batalhão de zuavos. Então, com estes negros, Henrique Dias, ao lado também do índio Felipe Camarão e outros brasileiros, entraram em verdadeira guerra, em verdadeira batalha contra as tropas holandesas, para expulsá-las do território brasileiro, a fim de não deixar desintegrar o nosso território. Henrique Dias, senhora presidente, teve inclusive um dos seus braços amputados, braço que perdeu ali durante uma das batalhas, mas não desistiu de lutar bravamente em defesa do território brasileiro. O capitão Henrique Dias, naquele comando daquela tropa de negros, ao lado de outras tropas, também, no ano de 1654, expulsaram de vez os holandeses do território de Recife, de Pernambuco e do Brasil, deixando livre o território brasileiro, deixando assim que o Brasil seguisse com seus próprios pés para que chegássemos até os dias de hoje. Senhora presidente, a bravura do Henrique Dias, aquele negro que lamentavelmente é esquecido por parte da nossa história, foi tão grande que ele foi levado à presença do rei português, Dom João IV. Foi levado até Portugal para que assim recebesse os cumprimentos do rei de Portugal. E ao receber os cumprimentos do rei de Portugal, Henrique Dias não pediu nada para ele, não pediu condecorações, não pediu um pedaço de terra, não pediu para que seu nome entrasse na história. Henrique Dias, esse grande negro brasileiro que nos orgulha tanto, senhora presidente, pediu ao rei de Portugal, Dom João IV, para que aqueles soldados negros que tanto combateram para que expulsassem do território os holandeses tivessem uma pensão vitalícia, ele e também as suas famílias. E mais, senhora presidente, Henrique Dias pediu ao rei Dom João IV para que concedesse um pedaço de terra, não para ele, mas para todos os soldados que combateram naquela guerra, conhecida como Batalha dos Guararapes, para que assim pudessem residir com suas famílias. Todos os pleitos feitos por Henrique Dias, senhora presidente, foram atendidos por Dom João IV.
Isto é um orgulho para todos nós brasileiros pela atitude de bravura, atitude altruística do negro Henrique Dias, que lamentavelmente tem sido esquecido na história do Brasil. Henrique Dias, senhora presidente, ajudou com a sua história, com a sua garra, com a sua bravura, com o seu comando, a fundar o então Exército da União, que hoje nós conhecemos como Exército Brasileiro. Para encerrar as minhas palavras, senhora presidente, gostaria também aqui de ressaltar a atitude do Exército Brasileiro em relação aos negros. De acordo com o historiador norte-americano Frank McCain, que é um grande brasilianista, em seu livro Soldados da Pátria, o historiador ele diz que os negros, os escravos, eles ao virem servir, prestarem o seu serviço ao Exército da União, eles não mais queriam voltar para o comando do seu senhor. Como nós sabemos, senhora presidente, muitos dos donos de escravos não queriam enviar os seus filhos para servirem à pátria, não queriam que seus filhos servissem ao Exército da União. O que eles faziam então? No lugar de mandar os seus filhos, eles mandavam os seus escravos. Ao chegarem no Exército da União, no Exército Imperial, os escravos eram tratados de forma humana, de forma responsável, da mesma forma que os brancos, que os filhos dos brancos. Quando terminava o período do serviço militar ao Exército da União, muitos negros, senhora presidente, suplicavam para que permanecessem dentro do Exército, porque não queriam voltar para o comando dos seus senhores, porque no Exército eles eram tratados como humanos, no Exército eles tinham um tratamento digno. O que o Exército então fazia, senhora presidente? Ficava com esses agora escravos libertos. Então o Exército Brasileiro começou, na época, o Exército da União, ser acusado pelos donos de escravos, pelos senhores de escravos, de estarem usurpando uma propriedade deles, metendo a mão em uma propriedade deles e passando para a União. Então, o Exército, por abraçar os negros, por estar com os negros sobre a sua tutela, acabou arranjando um grande problema para o governo imperial, que teve que resolver o problema, porque os donos de escravos não se conformavam com a atitude do Exército da União em tomar para si os escravos que não queriam voltar para os cuidados do seu senhor. Então, senhora presidente, o Exército Brasileiro tem um grande destaque nessa questão do racismo, porque justamente o Exército da União, ainda lá no Império, abraçava os negros e, desta forma, os negros achavam no Exército Brasileiro uma forma de se livrarem das mãos do seu senhor. Então aqui, senhora presidente, para encerrar as minhas palavras, destaco a figura do grande capitão Henrique Dias e também do Exército Brasileiro, que funcionou como salvo-conduto na vida daqueles escravos que sentiam o Exército como um grande pai que os abraçava. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado capitão Paulo Teixeira. Nós declaramos aqui encerrado o expediente final dessa sessão. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas que nos assistiram até agora. Boa tarde a todos da TV Alerj. Boa tarde, deputado Eliomar Coelho. Bom feriado, bom final de semana, com muita consciência e muita responsabilidade em relação à população, ao maior contingente da população brasileira.
Boa tarde.